Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Reverendo Diácono, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Na leitura de hoje, o apóstolo São Paulo proclama para nós o coração da nossa fé. Que São Paulo diz que ele estava transmitindo de acordo com aquilo que ele mesmo tinha recebido. Qual é, meus amados irmãos, esse coração da fé? Este que é o núcleo central da pregação dos apóstolos, da pregação da igreja. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme estava predito nas Escrituras. Ele foi sepultado. Depois, ele ressuscitou, também cumprindo o que estava profetizado nas Escrituras. E ele, ressuscitado, foi visto por São Pedro, foi visto pelos demais apóstolos, separadamente, reunidos, foi visto por outros discípulos. E aí, com toda humildade, São Paulo diz, e por último, também foi visto por mim, que não mereço nem sequer ser chamado apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja. Mas sabemos que quando São Paulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, de repente veio uma luz fulgurante do céu, que o derrubou do cavalo, e Jesus veio ao seu encontro, e Paulo então diante dele perguntou, Senhor, quem és tu? E Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. E São Paulo se converteu dizendo, Senhor, então, o que quereis que eu faça? Meus amados irmãos, São Paulo nos mostra aqui que a nossa fé não é uma ideia inventada. A nossa fé é um fato, é um acontecimento. Jesus é um personagem histórico, é alguém que existiu aqui nesse mundo, ele veio aqui nesse mundo, ele apareceu pregando na Galileia, na Judéia, e ele afirmou que era o Filho de Deus, que era o Salvador enviado, e ele provou isso fazendo milagres. E ele disse, profetizou, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. E ele cumpriu isso. Isso que nós chamamos de fato cristão. É um acontecimento verdadeiro, real, histórico, e aqueles discípulos e pessoas daquela época viram tudo isso acontecer, e os apóstolos e discípulos também testemunharam a ressurreição, viram aquele Cristo que tinha sido morto na cruz e sepultado, vivo, ressuscitado no meio deles. E é esse testemunho, meus amados irmãos, dos apóstolos, que até hoje chegou a nós pela tradição apostólica, da qual a igreja é a depositária. E foi esse testemunho que fez esses cristãos de Corinto, aos quais São Paulo escreveu a carta de hoje, os primeiros cristãos e todos os cristãos até nós, acreditarmos em Jesus Cristo. E mais, foi por essa fé que milhões e milhões de cristãos morreram. Os apóstolos morreram, os mártires morreram, mártires continuam morrendo para testemunhar a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Esse ano, dados que saíram agora nesse mês, só nesse ano, lá na África, na Nigéria, foram assassinados 7.000 cristãos pelos radicais muçulmanos, jihadistas. Infelizmente, é uma notícia que a grande mídia internacional abafa, esconde, mas 7.000 irmãos nossos cristãos foram assassinados só nesse ano, só na Nigéria. Meus amados irmãos, essa é a fé da igreja, essa é a fé que a igreja, que nós somos chamados a testemunhar. No evangelho de hoje, nós vimos Jesus fazer um milagre de modo diferente. Jesus curou hoje um surdo-mudo.
Mas Jesus podia ter curado esse surdo-mudo como fazia sempre, né? Podia ter falado com ele. Escuta, fala. Mas não. Nosso Senhor fez uma coisa diferente hoje. Ele chamou o surdo-mudo, levou-o à parte, colocou as mãos nos seus ouvidos, tocou com a sua saliva a língua do surdo-mudo, olhou para o céu, suspirou em oração e disse: Éfeta, abre-te! E naquele mesmo momento, aquele homem voltou a ouvir e voltou a falar. Jesus fez um rito, ele fez uma ação simbólica, através da qual ele operou com seu poder divino a cura daquele homem. Jesus, assim, meus amados irmãos, está anunciando para nós o seu modo de agir até o final dos tempos na sua igreja, anunciando para nós os sacramentos. O magistério da igreja, no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1086 do Catecismo, citando a Constituição Sacrosanctum Concilium, que fala da liturgia, diz que, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim Cristo enviou seus apóstolos. Para quê? Não só para que os apóstolos pregassem, anunciassem que Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição, nos salvou, nos libertou do pecado e nos trouxe para a vida da graça da salvação, mas também para que os apóstolos realizassem a salvação que anunciavam através do sacrifício da missa e dos santos sacramentos, em torno dos quais gira toda a vida litúrgica da igreja. O que o catecismo ensina para a gente? O que a igreja nos ensina? Que nosso Senhor, ele continua presente entre nós, ele continua agindo sobre nós através da celebração da liturgia. Então, todas as vezes que nós celebramos a Sagrada Liturgia, meus amados irmãos, Cristo nosso Senhor, ele continua entre nós. Nós não só ouvimos a sua palavra, ele não só nos fala quando a sua palavra é aqui proclamada, mas ele age sobre nós cada vez que os sacramentos são celebrados. Os sacramentos que são esses gestos, esses ritos, por meio dos quais Jesus age em nossa alma. É o batismo que nos lava do pecado original, é a confissão que nos reconcilia com Deus, é a unção dos enfermos que alivia o sofrimento do doente. Não só Jesus age entre nós com a sua graça pelos sacramentos, mas ele está vivo de modo real entre nós no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Por isso, meus irmãos, cada vez que nós celebramos a liturgia, principalmente cada vez que nós vimos aqui a igreja aos domingos e participamos da Santa Missa, nós somos testemunhas do sacrifício de Jesus por nós no altar e, assim como os apóstolos, nós nos encontramos com Jesus Cristo vivo, ressuscitado na Eucaristia entre nós. Então, cada domingo, nós aqui na igreja nos tornamos, como os apóstolos, testemunhas. Assim como eles encontraram Jesus ressuscitado, nós também o encontramos cada vez que é celebrada a Eucaristia, cada vez que nós vivemos aqui a Sagrada Liturgia. Nós estamos esse mês vivendo o mês vocacional. Todo ano, o mês de agosto, é dedicado a nós rezarmos pelas vocações. E esse ano, a igreja no Brasil escolheu como tema a frase: peregrinos, porque chamados. Esse tema, ele se inspira no tema deste grande ano santo que estamos celebrando, que é o Jubileu da Esperança. E o Jubileu tem como tema peregrinos da esperança. Por que nós somos peregrinos da esperança? Por que nós caminhamos para o céu? É porque Deus nos chamou. Foi Deus que nos chamou, que nos vocacionou, que nos escolheu para sermos seus filhos e herdarmos o céu. E daí vem a nossa esperança. E nosso Senhor deseja
que esse chamado que ele fez chegue a todos os homens e mulheres da terra. Ele quer que todos sejam convocados, chamados, convidados para serem seus filhos, para entrarem no caminho do céu. E essa semana agora, que é a 4ª semana de agosto, ela é dedicada especialmente a nós rezarmos pela vocação dos fiéis leigos, a vocação de vocês, que são chamados a quê? A serem testemunhas de Cristo na vida de família, se santificando no matrimônio, na educação dos filhos, os filhos crescendo no amor, na obediência aos pais. Vocês, fiéis, cristãos, leigos e leigas, que são chamados a serem testemunhas de Cristo no mundo do trabalho, nas diversas profissões, no mundo da educação, da cultura, do entretenimento, da política, nos diversos setores da sociedade nos quais vocês estão inseridos. Meus amados irmãos, é papel do leigo, não é do padre nem da freira, não. O papel é de você, leigo, leiga, que está no dia a dia, aí na rua, no banco, no comércio, na construção civil, no hospital, no consultório, na cozinha, onde quer que seja. É papel seu ser testemunha de Cristo ali dentro, naquele lugar, transformar ali, como os apóstolos e tantos cristãos que vieram antes de nós, e tantos irmãos nossos hoje, continuam testemunhando e transformando o mundo, levando Cristo. São Paulo terminou o trechinho que nós lemos hoje dizendo, né? É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. E a graça de Deus não ficou sem efeito em mim. São Paulo está dizendo, embora eu tenha sido um perseguidor, eu tive a graça de me converter e eu tenho sido fiel. E de fato São Paulo, ele testemunhou a Cristo incansavelmente durante toda a sua vida. Então São Paulo nos convida hoje a mesma coisa, meus amados irmãos. Nós temos a graça de sermos cristãos, de sermos batizados, de sermos chamados, vocacionados para o céu. Todo domingo nós estamos aqui, nos encontramos com Cristo vivo, ressuscitado. E, portanto, nós somos feitos testemunhas de que Ele está aqui entre nós. Por isso, nós não podemos deixar de sair daqui aos domingos e levar essa boa nova para todos, começando na nossa casa, na nossa família e em todos os lugares, onde quer que estejamos. É aquela palavra linda, maravilhosa, que nos dizia o documento de Aparecida, aquele grande documento da Assembleia dos Bispos em Aparecida, que convocava toda a América Latina a um novo vigor missionário. E naquela ocasião, naquela grande assembleia que foi aberta pelo Papa Bento XVI, eles disseram: ter encontrado a Jesus Cristo foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido é a nossa maior alegria. Então, meus amados irmãos, que Nossa Senhora, nossa mãe, ela que é a mãe de todas as vocações, porque ela foi a mais fiel de todos nós ao chamado de Deus, que ela nos dê essa alegria, que se renove sobretudo em cada Santa Missa, em cada domingo, de encontrar Jesus Cristo vivo, ressuscitado, e que nós possamos sair daqui com o coração ardendo, com o desejo de fazê-lo conhecido pelo maior número de pessoas possível. E que nós assim possamos ser fiéis à nossa vocação e dizer com o apóstolo São Paulo: é pela graça de Deus que eu sou o que sou, e que a sua graça nunca fique sem efeito em mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé, número 11 do folheto.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai